estamos aqui hoje para gravar mais um DBcast para vocês. Eu estou com um convidado super especial e nós vamos falar hoje sobre o poder do networking para aumentar as suas vendas. O meu convidado é o Juliano. Juliano trabalha com seguro de vida. Juliano proporciona momentos de networking entre empresários, fazendo rodadas de negócios. E nós vamos pegar muita coisa boa aqui hoje. Então, fica ligado. Fica aí. Juliano, por favor, se apresente para a nossa audiência. Claro. Primeiramente, obrigado, né? Obrigado pelo convite, participar desse podcast, que já é um sucesso. Então, parabéns, Dê. Hoje o Juliano trabalha, né, com seguro de vida, que eu falo que eu trabalho com tranquilidade. Então, quando as pessoas me perguntam, Juliano, o que você faz? Eu falo, vendo tranquilidade para as pessoas. Todo mundo, após fazer um seguro de vida, ela dorme muito mais tranquila. Mas, além disso, o Juliano é um entusiasta de podcast, é um entusiasta de pessoas. Eu gosto de falar, eu gosto de me conectar, gosto de conectar as pessoas, né? A gente já vive isso nas nossas rodadas de negócios. Então, para mim, o Juliano é esse entusiasta de mexer, de se movimentar, né? De ter contato e unir as pessoas no que elas são melhores. Com certeza, isso é importantíssimo. Ju, eu costumo dizer muito aqui nesse podcast o seguinte, que vendas é o ato de servir e servir é amar. Só que a vida, né, ela é o dar e receber. Eu dou primeiro o meu melhor para que o meu cliente seja conquistado, para atender um desejo, uma necessidade, um sonho, resolver um problema do meu cliente e eu recebo a contrapartida, que são os meus ganhos. Você hoje vamos começar falando da tua função, né? Vender seguro de vida, porque muita gente acha que seguro de vida é para quando você morre deixar alguma coisa para os outros. Isso é uma ideia errada, né? Exatamente. Fala um pouquinho para a gente dessa tua atuação como vendedor. Como que você quebra essas objeções, esses paradigmas? Perfeito, Dê. Acho que o principal ponto é o seguinte, a gente entender a necessidade de cada um. E você matou a pau, né? Tu falou que é o ato de servir. Então, o meu primeiro passo para falar de seguro de vida é entender a vida da pessoa. Entender quais são as necessidades, como que ela vive, o que é importante para a vida dela, né? E muita gente fica só com esse negócio, seguro de vida é só para morte. Não, mas é muito pelo contrário. O seguro de vida, ele é em vida. Quando você entende que ele pode te salvar financeiramente, no caso de uma invalidez parcial, no caso de uma invalidez total, no caso de um diagnóstico de doenças graves. Eu adoro jogar futebol. Imagina se eu quebro o osso da perna, se eu quebro o osso do braço. Até isso, o seguro cobre. O seguro de vida também cobre isso. Além disso, você tem também cirurgias. Juliano, eu vou fazer uma cirurgia. Está dentro do rol onde o meu seguro de vida cobre? Está. Então, você será ressarcido num valor determinado, né, dentro da sua apólice. Então, tudo isso, por que eu consigo identificar no cliente? Porque é o ouvir. Então, você primeiro ouve, passa o conhecimento, conscientiza aquele cliente da necessidade de ter um seguro de vida. Se ele realmente se conscientizar, aí a gente passa para o segundo passo, que é uma proposta. Isso não quer dizer que ele já vai ter o seguro. Precisa ver também se ele pode ser aceito pela seguradora. Mas o primeiro passo é importantíssimo, é essa conexão, entender a dor do cliente, entender o que ele realmente acha importante, o que ele realmente precisa. Não adianta, o seguro ele não pode ser algo que está na prateleira. Sabe, igual aquela garrafinha que você gostou, tá lá na prateleira, tu pega, eu quero 2 dessas. Não. E nem pode ser também como alguns gerentes, eu falo alguns porque eu também já fui gerente de banco, e eu tenho 20 anos de mercado bancário, infelizmente usam muito, me ajuda na minha meta, faz esse seguro de vida. E aí isso acaba gerando um sentimento ruim quando a gente fala de seguro de vida. Porque aí você pensa só em ajudar o gerente, ajudar quem está vendendo, e não se ajudar ou proteger a tua família. Mas venda boa é aquela venda onde você fica feliz com aquilo que você comprou, entendendo
que aquilo é útil para você de alguma forma. Porque eu acho um grande erro o vendedor chegar com essa história de me ajuda a bater uma meta. Eu tenho horror a esse tipo de vendedor. Último dia do mês, né? Ou aquele tipo assim, é... meu nome é fulano, e sai de perto de você. Aquela pessoa que não te ouve, não te dá atenção. Porque, assim, hoje em dia, eu falo muito para os vendedores. Todas as pessoas estão muito carentes de atenção. Sim. E outra coisa, quando eu converso com o meu cliente, quando eu me conecto, quando eu faço perguntas com ele, eu estou fazendo networking com ele, porque eu estou mostrando para aquela pessoa que eu me importo com ela. Eu trabalhei com imóveis, né? E hoje eu continuo sendo uma vendedora. Eu vendo treinamentos, eu vendo mentorias, eu vendo workshops, eu vendo meus eventos presenciais. Seu conhecimento, né? Eu continuo vendendo o tempo todo. Aqui a gente está vendendo uma ideia para quem está nos ouvindo, né? Então, a partir do momento em que eu tomo consciência disso, o meu comportamento com vendas ele muda. E o meu relacionamento com o meu cliente também. Porque se não existe essa conexão para que você passe essas informações que você acabou de colocar aqui, as pessoas vão falar, mas o seguro devia ser... Eu já vi gente falar, né? Mas por que não chama seguro de morte, chama seguro de vida? Porque não é só para quando você morre. Quando você morre, você deixa a sua família protegida. Mas quando você está em vida, você está usufruindo daquilo ali. Exatamente. É como a previdência privada também. Algumas pessoas acham que a previdência privada é só para quando eu for me aposentar. Não é só um plano de aposentadoria. Consórcio não é só para eu programar algo daqui a perder de vista ou para fazer um investimento. Então, tem muita coisa que... Muitas ferramentas, né? né? Útil, mas eu preciso entender o meu cliente antes de querer empurrar um produto para ele. Exatamente. Isso que você falou é muito importante. Eu percebo. Você percebe isso também? Às vezes você vai no shopping, em algum lugar, fazer uma compra e a pessoa quer te empurrar alguma coisa. Eu já saí de lugares que eu queria comprar algo e não comprei nada por causa dessa questão. Como isso é para você? Não, e como também já teve locais que você entrou sem querer comprar nada, você só faltou levar a arara inteira de roupa, ou seja, o que você estava lá para vender, para ver. A conexão, ela é, para mim, fundamental. Mas essa conexão genuína. Quando você entende que a pessoa está interessada em você, né? Que ela está te ouvindo com interesse, né? Não com interesse na venda, mas com interesse de te ouvir. Ponto. E muitas vezes, quando você está com interesse de ouvir aquela pessoa, você vai entender se o seu produto supra a necessidade dela. Porque pode ser que seu produto não supra. Né? Muita gente me procura a questão do seguro de vida para enxergar como investimento. Eu falo, não, gente, não é esse o ponto. O seguro de vida ele vem antes do investimento. O seguro de vida ele é para proteger o seu investimento. Então, se você está pensando em rentabilidade, não é seguro de vida que você tem que buscar. Agora, você está buscando uma proteção para a sua renda, para você não dilapidar seu patrimônio. É tão difícil conquistar o seu patrimônio, tão difícil fazer sua reserva de emergência. Aí acontece um imprevisto, pronto. Tenho que usar com aquela situação que não estava prevista dentro do seu planejamento financeiro. Então, o seguro de vida em vida, volto a falar, ele faz parte do teu planejamento financeiro. Então, já aconteceu diversas vezes, aconteceu de falar para o cliente, olha, não é para você. Tu está procurando investimento e eu tenho a proteção dos seus investimentos. Então, não é. Eu estou protegendo a tua renda. E principalmente nas rodadas que eu apresento, eu falo bastante para as pessoas. Gente, quando você tem um pitch curto de 30 segundos ou um minuto, fala da dor, fala da sua solução e se conecta com as pessoas. Não queira vender. Sabe aquele pitch do elevador, aqueles 30 segundos? Se conecta com a pessoa. Você tem que se mostrar interessante, né? E não interesseiro. E aí eu tô falando interesseiro no sentido monetário do negócio. Só querer vender a qualquer custo.
E essa questão do networking é algo que eu acho muito interessante, muito importante, porque assim, eu sou uma networker nata, Verdade. porque eu sempre tenho cartões na minha bolsa para qualquer lugar que eu vou. Eu tenho cartões na minha bolsa e eu acho que o cartão de visita que muita gente fala assim, ah, não faz mais sentido, mas para mim é muito pelo contrário, faz todo sentido. Porque isso que você está falando do pitch de elevador, você conhece uma pessoa no elevador, você conhece uma pessoa no supermercado, você como não importa onde seja, você deixa um cartão seu com aquela pessoa. Pode ser que naquele momento a pessoa não precise do seu trabalho, mas pode ser que num curto espaço de tempo ela te indique alguém. E já aconteceu comigo de a pessoa não precisar do meu trabalho naquele momento, mas eu saber que ela me indicou alguém, porque ela tinha o meu contato. E é tão Então, prazeroso, né, Denise, sim, quando alguém te indica, é né? muito gostoso. Eu só trabalho por indicação. Hoje, Juliana, você faz propaganda, você faz captação de leads. Não. Todo o meu atendimento, eu peço para a pessoa, se aquilo foi importante, se ela gostou, quem são as 5 primeiras pessoas que passou na sua cabeça? Eu faço essa pergunta. Porque se você também não fizer e não indicar para ela como ela faz essa indicação, ela também não vai saber. Porque ela não está acostumada a fazer isso. Então, quando você ajuda a pessoa, inclusive a te indicar, você direciona essa indicação. Então, todo o meu atendimento, se não for natural da pessoa, Juliano, pelo amor de Deus, você tem que falar com a minha tia, você tem que falar com o meu primo, você tem que falar com o meu funcionário tal, com o meu sócio. Isso acontece sempre ao final das reuniões. Mas, quando essa pessoa não tem essa proatividade, eu peço. Para quem que você acha que seria importante poder salvar uma família? Que família você gostaria de salvar se você estivesse no meu lugar? Se você pudesse dar um cheque milionário para uma família, para qual família seria essa? E uma outra coisa que eu fico pensando também é quem não está, um vendedor que não está preocupado em se conectar com pessoas, em abrir novas fontes, ele está jogando dinheiro no lixo. Com certeza. Porque essa rede de contatos, hoje eu trabalho com treinamentos, com mentorias, com workshops, e eu desenvolvi uma metodologia de premiação para as pessoas que me indicam novas pessoas. Legal. A gente estabelece ali um acordo e a pessoa é premiada, porque eu entendi o seguinte, a gente precisa valorizar as pessoas que nos indicaram. E quando eu era corretora de imóveis, todos os clientes que compraram imóveis comigo, eu sempre presenteava com algo, porque eu adoro surpreender as pessoas. É muito gostoso você ser surpreendido. Você receber uma surpresa, você receber um mimo, mesmo que seja algo simbólico, mas todo mundo gosta de ser agradado. Eu achei impressionante que um dia desses eu vim gravar o podcast e eu passei num lugar e comprei balinhas de goma. E eu cheguei aqui e eu falei, tá, eu trouxe bala de goma para você. E ela ficou super feliz. Mas não é o preço da bala de goma, é o fato de você lembrar da pessoa. E de você ter o cuidado de trazer algo, de fazer algo. E digo mais, Dê. Imagina você, quando você teve aquela escuta ativa com aquela pessoa, com o seu cliente ou seu prospect, e às vezes nem virou seu cliente, mas faz de conta, né? Tu tem aquele ouvido ativo, prestou bem atenção nos detalhes. Em algum momento ele deixou soltar que ele gosta de charuto. E aí, para presenteá-lo, você vai lá e compra um charuto para ele. Isso eu vivenciei, tô dando inclusive, é fato, né? E foi exatamente o charuto que eu presenteei. Que ele falou, Juliano, porque a gente tem uma declaração pessoal de saúde e pergunta, né, pro cliente. Se fuma? Ele falou, não, mas eu gosto de um charuto de sábado, por exemplo, eu gosto de fumar meu charuto. Falei, não tem problema. Anotei e se tornou meu cliente e eu sempre entrego a pólice para o cliente. Eu acho muito importante relembrar o que ele contratou e ter uma pasta física. Sim. Infelizmente, né, com o tempo, acaba esquecendo. E eu falo, não, deixa essa pasta física em local de livre acesso, fácil acesso, onde todo mundo pode acessar e vão me encontrar.
E aí eu sempre personalizo essa apólice. A personalização de algo que ela tá fazendo por dois amores. Quando você faz um seguro, por exemplo, você tem dois amores. O amor próprio, que é o seguro em vida, que você faz tudo para você. Então, pensando na tua renda, pensando no teu diagnóstico de doença grave, pensando em tudo isso que cobre em vida. E aí você tem o amor ao próximo, que é deixar alguém bem no caso da sua ausência. Não é deixar alguém rico, gente. O seguro ele tem que ser personalizado conforme sua necessidade. Então, se sua família vive com 10 mil, você tem que fazer um seguro baseado nos 10 mil. Se sua família vive com 100 mil, tu tem que fazer um seguro na base dos 100 mil. Pronto. Mas você dá dignidade financeira para tua família. Então, você tem essas duas opções. O seguro de amor próprio e o seguro para o próximo. Então, quando você entende, e eu tive esse ouvido ativo com esse cliente, quando ele veio o charuto para ele, tinha charuto que eu dei para ele que ele nunca tinha fumado. Falou, Juliana, nunca tive coragem de comprar esse charuto. E você comprou. Olha que delícia. Foi maravilhoso. Você sabe que dentro dessa questão do networking, e isso que você está falando, eu tenho duas histórias que me marcaram muito. Uma foi um médico que eu fiz atendimento, ele e a esposa são do ramo da saúde. No primeiro atendimento, nós não trocamos nem 5 palavras. No segundo atendimento, idem. Aí passamos um tempo sem nos falarmos. Eu respeitei. E quando ele foi efetivar a compra, ele fez contato comigo e falou, nós queremos voltar no primeiro empreendimento que nós vimos. Eu levei, porque um foi um apartamento, outro foi uma casa. Levei eles para ver e eles me contaram que eles iam fechar porque a esposa estava grávida e agora eles realmente precisavam se mudar. E eu falei, legal. E a gente conversou um pouco e tudo mais. E eles fecharam a compra e se tornaram meus amigos. E foi muito legal. E quando o bebê nasceu, ele me mandou foto da maternidade. E isso você só manda para pessoas que você considera que são próximas de você. Exatamente. Né? E eu falei, poxa, que legal. Doutor, onde eu posso deixar uma lembrancinha para o seu bebê? Ele falou, pode deixar na clínica. E tá bom. Comprei um travesseirinho, tipo aquelas almofadinhas de pescoço, e levei. Cara, eu nunca vi alguém ficar tão feliz com o presente. Ele falou assim, Denise, era a única coisa que o meu filho não tinha. Olha que legal. E foi muito gostoso. E outra foi o caso, falando da questão do networking, um cara que trabalhava na Marinha, ele não comprou imóvel comigo, mas eu expliquei tudo para ele, porque eu sempre faço isso com os meus clientes. Quando eu trabalhava com imóveis, eu explicava tudo, início, meio e fim. Eu sempre tive um pensamento de abundância, de prosperidade. E eu conversei com aquele cliente, expliquei para ele como que era o processo, como que ia ser depois que ele comprasse, passei todas as informações. E esse cara acabou não comprando imóvel comigo, porque ele teve uma necessidade de um quarto a mais. E eu não tinha apartamento, na época eu trabalhava numa incorporadora, não tinha apartamentos com 4 quartos. Ele comprou em outra incorporadora com outra pessoa. Mas ele começou a me indicar os amigos dele. Ó, que legal. Todo mundo que falava que queria comprar um imóvel, ele passava o meu contato, as pessoas ligavam para mim e falavam, fulano me passou seu contato. E um dia eu tive com ele, eu fui atender um amigo na casa dele, nessa época eu já estava mais ampla, já atendia todo o mercado, e fui mostrar um apartamento no mesmo empreendimento que ele tinha comprado. O amigo dele foi embora, e eu falei para ele, fulano, eu amo as suas indicações, e fico muito feliz com elas. Eu só queria te fazer uma pergunta. Ele falou, qual? Eu falei, por que você indica os seus clientes para mim e não para o corretor que te vendeu o imóvel? Só para eu saber. Aí ele falou assim, Denise, porque eu só consegui concretizar a minha venda, a minha compra, por causa das informações que você me passou. Você me deu tanta orientação que quando o corretor me falava uma coisa e eu percebia que era contrário ao que você disse, eu questionava ele e eu percebia que a sua informação estava certa. Então, eu não posso colocar os meus colegas em risco, porque eu podia dar o checkmate porque eu estava apto, porque você me passou a informação.
Então, se você me passou a informação e se você me ajudou tanto, você merece a indicação. Olha que legal. E eu falei, isso é o poder do networking. Porque eu tenho um outro caso que foi o oposto. Eu fui olhar uns carros que eu queria comprar e eu gostei muito de 2 carros. E eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. E eu fiquei muito em dúvida entre os dois e um rapaz não ligava para mim. E a moça ficava me pilhando. Denise e tal, teve um dia que ela ligou e falou assim, hoje é dia de você comprar seu carro novo e tal, não sei o quê. Era uma sexta-feira. E eu já estava próxima dela. E eu falei, poxa, é mesmo, hoje é sexta-feira, tá na hora de tomar essa decisão. E estava tranquilo no trabalho. Falei, vou me ausentar lá e vou comprar meu carro. Peguei o documento do carro que eu tinha, peguei a chave, levantei da cadeira e conversando com ela no telefone. E eu falei, se eu comprar esse carro hoje, você me dá o protetor de cárter e o sensor de estacionamento? Ela me disse não. E eu sentei, larguei tudo lá e não fui comprar. E acabei comprando o outro carro. E o que essa moça fez de errado? Primeiro, ela me disse não por telefone. Erradíssimo. Ela jamais poderia ter me dito não por telefone. Porque se eu estivesse lá na frente dela, eu jamais deixaria de comprar o carro por causa de um protetor de cárter e de um sensor de estacionamento. Fala, vem cá, Denise, vem, faz um test drive. Exatamente. Claro. E ela ainda fez algo mais grave do que isso. Ela me bloqueou no WhatsApp. Oxi. E eu encontrei com ela pessoalmente em um outro momento, num restaurante, ela virou a cara para mim. Então, uma pessoa dessa tinha poder do networking? Não. De forma alguma. Ainda leva o pessoal ainda, né? Ela fechou as portas para qualquer indicação, para uma futura troca de carro que eu fosse fazer. Eu poderia não ter gostado tanto assim daquele carro que eu comprei, vender e comprar o carro dela. Vende Muitas uma coisas vez só, ali né, podia acontecer, né? Mas aquela pessoa não se preocupou, não teve o cuidado do networking. E eu acho o pior ainda. Quando eu falo que quando você conhece uma pessoa, você presta um bom serviço, vendendo ou não, né? Você acessa a rede de contatos dela. Então você parar para pensar. No nosso celular, no mínimo deve ter 1000 contatos, mas que você fala mesmo, 100, e que você considera, né, bastante, 50 pessoas que você consegue tirar dentro da sua lista de contatos. Você deixou de acessar uma lista de contatos de 1000 pessoas. Uhum. E aí a gente fala tanto de lead, né? A gente fala tanto de comprar lead, vá buscar seu cliente, tráfego pago, enfim, seja qual for a ferramenta. Quanto que custaria acessar os seus contatos? Qual é o preço dos seus contatos? Então, quando a gente pede indicação, ou quando as pessoas nos indicam, essa indicação ela vem quente, ela não vem fria. Uhum. Além dela vir quente, a pessoa transferiu a credibilidade dela para você. Olha o poder que tem uma boa indicação, olha o poder que tem um networking. E aí, existe esse poder do ganha-ganha. Você deu algo e a pessoa não é que ela se sente em débito com você, mas ela sente na obrigação de fazer a mesma coisa que você fez por ela, ela faça por você. Por isso que a indicação ela vem com confiança, com credibilidade, com honestidade, franca, né? E com certeza ali vão gerar diversas vendas. Porque, assim, hoje em dia, dentro do marketing, existem estatísticas que mostram que uma pessoa satisfeita, ela vai falar de você. Mas uma pessoa insatisfeita, ela vai contar essa história para muito mais pessoas. E eu quero contar aqui a história de uma marca que eu achei muito interessante. Eu comprei uma bolsa. Mulher adora bolsa, né? Então, bora lá. E centopeia também, né? Tem trocentos sapatos. Também. Eu comprei uma bolsa e achei a bolsa linda. Usei 2 vezes. Só que assim, eu usei uma vez e deixei ela lá. Depois eu fui para uma festa. Aí usei a bolsa pela segunda vez. Já já passaram de 3 meses da compra. Tá. E essa bolsa deu defeito. E ela arrebentou a alça. E eu fiquei tão decepcionada. Falei assim, poxa vida, eu usei a bolsa 2 vezes. Que porcaria. Aí fui lá no lugar que conserta, a pessoa falou assim, não dá para consertar. Essa bolsa ela veio com defeito.
Aí eu falei, puxa vida, tá bom. Aí eu entrei em contato com o fabricante. E eu falei, olha, eu estou entrando em contato com vocês, porque eu comprei tal dia, em tal lugar, assim, assado. E olha o que aconteceu, eu mandei as fotos. Sabe o que eles me responderam? Você tem a nota fiscal, o cupom fiscal que você comprou? Eu falei, tenho, mas a garantia era de 90 dias e já passou 90 dias. Não, não tem problema. Você tem o cupom fiscal? Eu falei, tenho. Então, manda para mim. Eu mandei. E sabe o que eles fizeram? Eles me mandaram uma autorização me pedindo para ir até a loja que eu tinha comprado, levar a bolsa, levar aquele e-mail que eles me mandaram e eles trocaram o produto. Olha aí. Eles trocaram o produto, já Fidelizaram estava o cliente. fora da garantia. Você acha que quando eu pensar agora em comprar uma outra bolsa, eu não vou comprar essa marca? Com certeza. Com certeza. Fidelizaram o Eles cliente. fidelizaram o cliente, eles mostraram que eles se importaram com o cliente. Olha o poder no networking. Tanto isso marcou para mim que eu tô aqui contando. E eu vou até falar o nome da marca, porque eu acho que vale a pena. Também acho. Marca Shenson. A bolsa é linda, de qualidade, e eles têm um atendimento maravilhoso e um cuidado com o cliente. Isso é muito legal, porque é aí onde eu falo que as pessoas precisam reconhecer aquilo que é bom, usar o poder do networking. E muita gente pode falar assim, mas você não tinha dinheiro para ir lá e comprar outra bolsa? Você precisava fazer contato? Não, não precisava fazer contato. Eu tinha dinheiro para comprar outra bolsa. Mas por que eu fiz contato com eles para mostrar? Porque se a minha veio com defeito, porque alguma falha houve no processo sistema de conferência. Sim. Na confecção. Então, eu quis alertar isso para eles. Você ajudou eles. Exatamente. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar nesse sistema. A abundância, a prosperidade, é a gente ter o cuidado com o outro também e a gente mostrar essas questões. E eu achei muito interessante, porque imediatamente eles falaram, não, nós vamos trocar o seu produto, porque eles reconheceram que realmente houve uma falha no sistema de qualidade deles. E Dê, isso é muito legal você falar, porque a gente fala muito de produto, né? E as pessoas não compram produto, as pessoas compram experiências. Exato. Então, foi a experiência que proporcionou, né? O Juliano já andou de Porsche? Já. A experiência é maravilhosa, mas é só mais um carro veloz. Uhum. Mas e a experiência? Onde está? Então, o networking em si, grupos de networking, eventos, evento de um amigo que faz tempo que você não vê, é um excelente lugar também para você fazer networking. E o fazer networking é escutar, gente. É a coisa mais fácil do mundo, né? Só que não é simples. Porque você tem que escutar mais do que falar. Quando você começa a escutar mais do que você fala, você pode ter certeza que o seu network vai ser ainda mais rico. Mas se você for só o cara que fala todo momento, começa a ficar chato. Em uma das nossas rodadas de negócios, tinha uma pessoa lá que só ela queria falar. E aí todo mundo chegava e me falou, nossa, Juliano, chato ele, né? O Juliano, chato ele, né? Eu falei, mas gente, eu não posso fazer nada. Ele tá dentro da rodada aí. Só que olha, ele fez o contrário de tudo, né? Tomava o tempo de fala do outro, atravessava enquanto o outro estava falando, sem ao menos ter um ouvido ativo. Isso faz total sentido, porque ontem eu fui almoçar com uma pessoa que eu conheci no networking. E essa pessoa já tinha me convidado para almoçar algumas vezes. E eu fiz contato com ele, divulgando até um workshop que eu estou fazendo agora de planejamento. E ele falou, desde setembro você está me devendo um almoço. Eu falei, então tá, vou pagar minha dívida. Segunda-feira a gente pode almoçar. Cara, o homem não parava de falar, ele não parava de falar nem para comer. E sabe quando a tua vontade é de sair fugido dali? Com certeza aquele negócio foi uma vez e nunca mais. Porque o verdadeiro networking é você falar sobre o seu negócio e você ouvir sobre o negócio do outro. E tentar, naquele momento, já ver se você pode ajudar outra pessoa.
É o que eu falo pra todo mundo, gente. Você tá falando com uma pessoa, ela falou do negócio dela, puxa um pouquinho na mente, puxa um pouquinho na cabeça. Quem que você acha que seria uma boa conexão pra ela também? Além de você. Então, por exemplo, você estava falando, você trabalhava com um imobiliário. Pô, uma pessoa de consórcio é uma boa pra você? É. Mas existe um outro que seria ainda melhor pra você. Um síndico seria excelente pra você. Um marceneiro seria excelente pra você. Por quê? Porque são pessoas que sabem quem tá vendendo e quem tá comprando. Eu sempre busquei fazer parceria com toda essa galera, porque é o que eu falei, nós precisamos sair daquela forma e ir para abundância, para prosperidade. E é aí onde eu falo muito a questão de que muitos de nós fomos programados, quer dizer, quase todos nós fomos programados para escassez. Por quê? Sim. Porque a pessoa, ela é egoísta, ela quer para ela, mas ela não pensa no outro. E quando a gente consegue fazer essa parceria, eu sempre tive parceria com muita gente. Eu sou uma pessoa super aberta e adepta à parceria com todo mundo. Porque eu acho assim, tudo bem, Juliano vende seguro de vida, vendo treinamento, mas quem disse que os teus clientes não podem estar precisando de um treinamento de inteligência emocional? De repente, o cara tem uma empresa e fala para você, Juliana, eu estou com uma questão aqui com minha área de vendas, e você fala assim, conheço uma treinadora boa, hein? Se você quiser fazer um treinamento com essa galera, eu conheço uma treinadora boa que vai te ajudar. Exatamente. E a mesma coisa, eu posso estar numa empresa e falar, teus funcionários têm seguro de vida? Vocês já pensaram em dar isso como um benefício? Conheço um cara que pode te trazer todas essas informações e te apresentar. Com certeza. Porque o poder do networking é isso. Networking de verdade é você fazer conexões. Eu já vi treinadores que falaram assim para mim, não me interessa fazer networking com você porque você é minha concorrente. Burro. Desculpa. Eu falo, gente, eu já trouxe aqui no DBcast treinadora de inteligência emocional internacional, ainda um pouco acima de mim. Um nível acima. Eu ainda não estou no âmbito internacional e ela está. Só que sabe o que aconteceu? Desta conexão nasceu um livro que hoje eu sou coautora, que vai ser lançado na Bienal. E quem que me convidou? Ela. Isso aí. Ela me convidou. É um livro que é distribuído em 48 países. Olha que legal. É um livro que já sai como best-seller. E lançado na Bienal, ainda tenho certeza que vai ser pipoco. E o meu nome vai estar lá, a minha história vai estar lá. Por quê? Porque eu me conectei com ela e eu não a vi como minha concorrente. Exatamente. E é aí onde eu falo que nós precisamos ir para a abundância e para a prosperidade. Porque enquanto eu estiver sendo uma pessoa mesquinha, pobre, só pensando pobre no teu mental, ponto, né? só olhando para o meu ponto de vista, não vai rolar. Você concorda com isso? Mas muito, mas muito. Eu falo muito para as pessoas, já falei inclusive em live, já fiz vídeo, em outro podcast também. As pessoas, elas não têm noção do qual valor ela tem perante a sociedade. Então, eu falei num outro momento, quando uma pessoa morre, por exemplo, não morre só ela, né? O CPF dela. Morre o cara que ia na padaria todo dia buscar 4 pães. Então, tira um pouquinho da padaria. Morre o cara que ia na farmácia, tira um pouco da farmácia. E aí, o do dono da farmácia. O cara que ajudava o moleque no farol. Enfim, gente, existe toda uma cadeia em volta de você que depende um pouco de você. Como você depende um pouco de toda essa cadeia. Vide o Covid. No Covid, quanto que a gente sentiu de necessidade de ir pra rua, de ter os entregadores, que aliás, entregadores, enfermeiros, médicos, né? Esse pessoal tem que bater palma, né? Porque não pararam nem um segundo. Né? Não puderam parar, não se deram a esse luxo, né? Quanto tantos outros também. Então, ali você viu quanto que nós somos dependentes uns dos outros. Uhum. Nós somos tão dependentes que até emocionalmente nós somos dependentes. Antes estava
todo mundo no home office. Começou a entender que as pessoas precisavam se socializar de novo. Então, até dependência emocional de se socializar, nós tínhamos. Eu sempre jogo futebol. Eu tava morrendo de saudade de jogar bola. É um negócio. Por quê? É só de bater a bola? Não. É de você conversar com seus amigos. Ter um contato ali, um com o outro, conversar, bater papo, jogar conversa fora. Então, a gente tem que entender o nosso valor na sociedade. E aí, a questão do network fica tão forte quando você tem propósito. Quando o seu propósito é só você. O quanto que aquela pessoa vai ser útil pra mim? Então eu vou me conectar com ela. Agora você tem que inverter esse negócio. Quanto eu posso ser útil para aquela pessoa? A partir do momento que você tem essa troca de pensamento e esse propósito muito mais claro, quanto eu posso mudar a vida daquela pessoa, a tua vida vai melhorar e entra muito mais essa questão de abundância que você acabou de falar, Adê. Você sai desse movimento de escassez, é tudo pra mim, é tudo meu, inclusive o conhecimento é meu. O que você tá fazendo aqui hoje? A gente tá divulgando conhecimento. A gente tá distribuindo. Se uma coisinha que nós dissermos aqui tirar a pessoa da ignorância daquele determinado assunto, a gente já melhorou muito a vida dela. Ô Ju, mas uma coisa que eu falo muito, esse movimento que eu faço hoje não é por mim, é por todas as pessoas que hoje precisam, porque lá atrás eu me auto-abandonei, eu carreguei culpa, eu tinha uma vida totalmente infeliz. Você contou uma vez do burnout também, né, Dê? Exatamente, tive síndrome de pânico, tive burnout. E é muito fácil as pessoas olharem para mim hoje e eu escuto isso. Para você falar é fácil, olha a sua vida hoje, você é uma treinadora, a sua vida tá indo bem. E eu falo, gente, lá atrás, você sabe quantos espinhos eu tive que tirar? O que eu tive que fazer para ter essa vida de qualidade que eu tenho hoje? Muita coisa. Foram muitos movimentos. E hoje eu replico esses movimentos para as outras pessoas. E normal, né, Dê? Normal. As Sim. pessoas sempre vão enxergar os nossos tombos. Sempre. Sempre vão, como eu posso falar? Colocar um holofote ali. E, gente, é normal isso. Sai aí na rua e você vai ver muito mais coisa errada do que coisas boas. Mas porque as coisas boas não existem? Existem e aos montes. Porém, não vale tanto a pena, né? A gente Ninguém enaltece o que é bom. Exatamente. As pessoas têm uma tendência muito maior a exaltar o quê? A notícia ruim. Exato. Se vocês acessarem meu Instagram tem diversos assuntos. Tem minha família, tem vídeos. Os vídeos que possuem maior visualização, é eu falando que o acidente pode acontecer. E aí acontece um acidente. E aí lá tem um vídeo com 10 mil visualizações, 8 mil visualizações. E aí eu falando da importância do seguro de vida, né? Ou que o seguro de vida conseguiu proteger uma família, cai para 1000 visualizações. Por quê? Não deveria ser o contrário? Pois é. Mas não. Então é normal do ser humano isso. E não se culpe. Mas por que é normal? Porque as pessoas foram treinadas para isso. Exatamente. Porque as pessoas estão muito mais focadas na vida difícil, na vida ruim, para rir quando alguém cai, que acontecem, para fazer bullying com os outros, né? Porque é mais fácil conviver com isso. Porque, tipo assim, o Juliano é igual a mim, olha o que aconteceu com ele ali. Ele não conseguiu concretizar uma venda. Isso é normal, acontece com todo mundo. A gente tem que parar de normalizar o que é ruim e começar a enaltecer o que é bom. Exatamente. E é justamente essa mentalidade que hoje eu procuro trazer, porque somente quando eu desenvolvi essa mentalidade de olhar para as coisas boas, essa mentalidade de olhar para o crescimento, para a prosperidade, para o que é bom, a minha vida começou a mudar. As coisas começaram a acontecer de uma forma incrível e eu celebro. Tem inclusive um vídeo aqui nesse canal falando sobre a importância da celebração. Eu celebro tudo. Porque nós precisamos celebrar, sabe? E celebrar, gente, não é grandes celebrações, não. Às vezes eu celebro
brindando comigo mesma no espelho se eu estiver sozinha em casa. Mas Pega um suco gostoso, um refrigerante, um vinho, o que você gostar de beber e brinda, celebra, faz uma comida gostosa, vai tomar um sorvete, vai comer fora, vai fazer alguma coisa que você goste. Exatamente. Para celebrar as suas conquistas, porque o nosso cérebro, Ju, quando a gente celebra as pequenas conquistas, ele começa a trabalhar para que a gente tenha as grandes conquistas. Exatamente. Ninguém vai chegar no grande se não passar pelo pequeno. Porque hoje é muito fácil Isso é uma preparação, né, Dê? olhar para grandes marcas, Apple e muitas outras aí. McDonald's E tudo mais. E a gente falar assim, é maravilhoso, mas como que eles começaram? Quem teve a ousadia? Exatamente. E outra coisa, eles começaram pequeno. Sempre. A Apple, por exemplo, começou quase que pedindo esmola, buscando ali os melhores. E a gente vê que o Steve Jobs, ele não era o cara que ia pôr a mão na massa. Ele tinha as ideias e ele tinha as pessoas que auxiliavam ele. Dê, e eu não vou tão longe, né? A gente tá aqui, Brasil, nossa situação. Tem um cara que eu acompanho, que eu sou muito fã desse cara, que é o Thales Gomes. O que vendeu a Easy Tax, né? Que criou a Easy Tax. Uhum. O cara era moleque de tudo, ia de bike vender a empresa dele. Olha o tamanho que esse moleque tá hoje. Moleque é um homem, né? Mas olha a história dele, né? E assim como ele tem outro também, tem o Igor também, da marca King. Você vê essas pessoas, qual a diferença delas pra gente? Primeiro, que elas enfrentaram os medos. Que quando a gente é empresário, tem o medo, aliás, ele é teu aliado ali, ó, é teu parceiro. Você tem que enfrentar diversos desafios. Você tem que enfrentar uma carga tributária excessiva no nosso país. Você tem que enfrentar, às vezes, até medo de falar em público. Tem gente que tem medo de falar em público, mas quer empresariar. Uhum. Você vai ter que perder esse medo. Então, aqui mesmo no nosso país, a gente tem diversos exemplos. E eles, assim como você disse, né, da abundância, eles dividem esse conhecimento também. Então, começa a seguir essas pessoas. Né? Se fosse para dar um conselho para você que está assistindo a gente, começa a se inspirar nessas pessoas que tiveram dificuldades, mas elas não ficaram se vangloriando lá, né? Olha, o outro não deu certo, o outro não deu certo, também não deu. Não, o cara fez até dar certo. Ele saiu da vitimização. Exatamente. Porque, assim, tem 2 anos que eu estudo a história dos milionários e bilionários. Você só consegue chegar em pontos que você conhece. Então, eu falei, deixa eu entender aqui o que esses caras têm de diferente. Por que eles conseguiram atingir esses patamares tão altos? Porque a partir do momento que eu consigo entender isso, eu consigo também chegar no patamar deles. E reprogramar teu cérebro, né? Exatamente. Então, eu comecei a estudar. E, pasmem você, 99% tem o dos mesmo padrão. Milionários e bilionários do mundo, eles vieram da pobreza. Eles não nasceram em berço de ouro, eles não receberam herança, eles construíram um patrimônio. São pessoas que têm uma vida com planejamento, com atitude. Com agenda. Muitos não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade. A grande maioria deles não tem faculdade. E eles simplesmente decidiram ser fora da curva. Romper o elástico, né, Dê? Exatamente. E eu falo muito para as pessoas. Tem muita gente aí, você falando de valor, qual que é o grande problema? O meu valor está aqui dentro de mim. O meu valor quem dá sou eu. Porque o preço do meu produto tem que partir de mim. Sim. Só que houve um hábito, criou-se um hábito da negociação. A negociação, ela é boa. Quando ela é uma negociação ganha-ganha. Só que, tipo, se eu falo para você, Ju, eu quero fazer o seguro de vida, assim, assim, assado, aí eu te coloco lá todas as condições daquilo que eu preciso no meu seguro de vida. Certo. Você vai fazer o cálculo, você vai me trazer um valor. Correto. Você tem que pagar X por mês. Aí eu falo, não, Ju, mas X por mês não dá para pagar. Você fala, então você vai ter que tirar alguma coisa daqui para reduzir o valor. Exatamente. Aí a pessoa fala, não, mas eu não quero tirar nada. Eu quero reduzir o valor, mas eu não quero tirar nada. Aí a pessoa quer desvalorizar. Só que o grande problema é o seguinte. Se eu
entro nessa seara de, ai, pobrezinho, ele precisa disso e eu vou ter que ajudar e vou ter que fazer, eu estou desvalorizando o meu produto, eu estou desvalorizando a mim mesma e eu estou desvalorizando o meu tempo. Então, Sim. é aí onde eu sempre falo, os melhores vendedores, eles têm que fazer perguntas e eles têm que ouvir. Antes de falar, antes de oferecer, antes de fazer qualquer coisa. E tem muito vendedor aí que é Ferrari e se vê como um Fusquinha. E se comporta como, né? E se comporta como, que é Sim. pior ainda. Mas aí Porque falta só ele quebrar o elástico que você dá falou. o poder na mão do outro e ele tira o poder que é dele. Exatamente. Porque se eu deixar o cliente dar o preço do meu produto ou do meu serviço, eu me desvalorizei. Sim. Acabou. Na realidade, é aí onde eu falo que tem muita gente. Porque negociar é uma coisa, agora desvalorizar é outra muito diferente. O que eu falo bastante nas rodadas, nos meus grupos de network, quando eu faço uma apresentação, ou quando eu oriento as pessoas a fazerem uma apresentação. Naquele lugar, você é o especialista. Você detém o conhecimento é seu. Sim. Então, você vai ditar a regra, né? Você é o dono da mesa, né? Para quem gosta um pouco mais aí de entender essa parte do jogo. Então, quem tá mandando ali é você. Tem muita gente que fala, Juliana, eu tenho um morro de medo de falar na frente das pessoas. Cara, mas quem manja mais desse negócio do que você, que trabalha 15, 20 anos com isso? Então, só seja você, fica calmo, domina o assunto. Se você tem problemas de técnicas, né, de falar, vai fazer um curso de oratória. Eu era sempre o responsável por fazer as apresentações na minha escola, na faculdade, no trabalho. E mesmo assim, eu falei, não, tá faltando alguma coisa. Eu vou fazer um curso de oratória. Mas o problema, Ju, é o seguinte. Nós temos no nosso cérebro sinapses neurais. Sim. E o nosso cérebro, quando nós vamos fazer alguma coisa diferente, ele vai pesquisar lá no nosso subconsciente se aquilo é algo conhecido. E se não é, porque o nosso cérebro não quer que a gente vá para o desconhecido, porque ele é programado para economizar energia. Para proteção. Exatamente. A proteção aí de novo. O caso, indo lá para Os primórdios. Para os primórdios, a questão da luta ou da fuga. Né? certeza. Você ia caçar, você estava num ambiente desconhecido ali, você tinha que matar o bicho. Se você não matasse o bicho te matava. Ou você trazia a comida ou você era a comida. E o nosso cérebro até hoje tem esse mecanismo. Sim. E o que acontece? O desconhecido nos deixa um pouco assustados, é verdade. Quando você vai para um lugar que você nunca foi, você vai com muito mais atenção do que quando você vai de qualquer lugar do planeta para sua casa. Porque você sabe que você está voltando para casa e aquilo lhe é conhecido. E só um adendo, né? Os homens são os únicos que, quando estão perdidos ou se sentem perdidos, diminui o volume do carro, né? Como se aquilo fosse mudar, né? Eu diminui o volume, pronto, agora eu me achei. Mas é porque você fica mais atento ali, prestando atenção a tudo. E o que acontece? Dentro desse mecanismo, o que eu preciso fazer para... O medo, ele é uma emoção necessária. Quem não tem medo de nada se mata. Como já houveram pessoas que se mataram por não ter medo. O medo, ele não é para paralisar, ele é para você ter um sinal de alerta. E quando você percebe que você está se deixando travar por conta desse medo, o que você faz? Você entende o que esse medo veio comunicar, você percebe o que você precisa aprender e você vai. Porque, por exemplo, o primeiro podcast que eu gravei foi tão bacana como esse, tão espontâneo, tão profissional? É claro que não. Não foi, eu não tinha intimidade com a câmera, eu não tinha intimidade com o ambiente. Hoje você até esquece, né? Hoje, para mim, é natural, entendeu? É algo normal, é natural. E é isso que nós precisamos entender. Sim. É a atenção que nós precisamos despender para cada coisa. E se você ainda não está bom o suficiente para falar em público, começa principalmente com os grupos de network, né? Tem diversas associações que você pode se vincular para você participar dessas rodadas. Você tem grupos privados de network.
você tem confrarias, enfim, você tem uma rede imensa de locais e pessoas e grupos para você começar a perder esse medo, a falar em público. Porque esse é um medo que, infelizmente, pega a maioria das pessoas. Mas é o medo número 1, sabia? É o medo número 1. Ele vem antes do que de morrer, né? Sim. É muito doido isso. Mas é questão só de mudar a programação. Mudou a programação, pá, vai fazendo. Hoje eu faço live, eu gravo podcast, eu fui pro programa de TV e para mim tudo isso tá muito tranquilo, é muito natural, mas porque eu me habituei, é algo que eu vivencio hoje, faz parte da minha vida. Estar com o microfone, estar no palco, estar online, ministrando workshop, estar fazendo palestra, isso é a minha vida hoje. Mas Não, tem pessoas que não conseguem ser assim. E falando de medo, para os administradores, mas quando a gente está na faculdade, a gente também já ouviu falar um pouquinho, matriz SWOT, né? De ver suas competências, suas habilidades, suas fraquezas e suas forças. Faça isso, faça a sua matriz SWOT, né? Normalmente a gente faz da empresa, né? Mas é legal fazer a sua e ver aonde você pode melhorar, o que você pode evoluir. E ler, gente, ler. E hoje em dia tá muito bom, né? Você tem aplicativo que você consegue ouvir o livro enquanto tá no trânsito. Você tem as mentorias, igual você faz. Você tem diversos mentores dando pitadas de conhecimento. Então, assim, o conhecimento, a informação tá aí. O conhecimento é viver, né? E a informação é o que você vai buscar. Então, vão buscar a informação, o que a gente que o conhecimento é a vida. É se conhecer. Sim. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu resgato a minha autoestima, eu me amo, eu adquiro segurança, eu consigo me atrever um pouco mais, é onde o meu jogo muda completamente. Ô Ju, eu quero te agradecer, nós estamos indo para o final desse podcast. Pena, passou muito rápido. Passa muito rápido, né? E quero te agradecer por ter aceito o convite, por toda a sua contribuição aqui no nosso podcast, no DBcast. E quero que você agora... faça suas considerações finais para o público, deixa a tua rede de contato para que eles possam se comunicar com você também. Claro, claro. Obrigado. Eu que agradeço, adorei. Passou que eu não senti o tempo passar. E para você que ainda tem dúvida, né? Se você precisa de um seguro de vida, primeiro ponto para você entender se você precisa é: tenho renda? Tenho, então eu preciso. Acabou. Não precisa ser pai, mãe, ter filho, ter dependente financeiro. Você é seu dependente financeiro. Você quer ser o dependente de alguém? Então esse é o pensamento. Meu canal, que é do Instagram, é aberto. Fiquem à vontade. É Juliano Felipe Souza. O Souza com S. É meu Instagram. Também tem o TikTok, é o mesmo nome, Juliano Felipe Souza. Facebook também, Juliano Felipe Souza. E LinkedIn também, Juliano Felipe Souza. Usa telefone também? Será que ainda usa? Com certeza. O WhatsApp é 11 99481 3033. Eu atendo todo o Brasil. Gente, eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, assistindo esse podcast. Eu espero que você tenha gostado bastante, que seja rico para você. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. O meu Instagram, @dbdenisebarros. As minhas redes sociais, o meu site www.denisebarros.com.br e eu espero você no próximo podcast. Nós estamos na 2ª temporada, tem vários podcasts nesse canal para você maratonar. Fique à vontade, porque esse conteúdo é feito com muito amor por você e para você.